Olá, olá, amados. Aqui estamos nós para mais um capítulo de leitura da Bíblia em 365 dias. A nossa proposta para hoje é Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao 31, Gênesis 21 e Salmos 14. E diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 12, versículo 21. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Mas nada há encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser conhecido. Porquanto, tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete dos eirados será apregoado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse deveis temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Disse-lhe alguém, dentre a multidão: Mestre, dizes a meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juízo ou repartidor entre vós? E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda a espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhe então uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzia com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe: Insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir, pois a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que o vestuário. Considerai os corvos que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais não valeis vós do que as aves. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estrutura? Porquanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, porque estás ansioso pelas outras. Considerai os lírios como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não procureis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados. Porque a todas estas coisas os povos do mundo procuram, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Gênesis 21. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concedeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E a Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E a Abraão circuncidou
a seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pelo que disse Sara: Deus preparou riso para mim. Todo aquele que ouvir rirá comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. Pelo que disse a Abraão: Deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com o meu filho, com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: Não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu e foi andando, errando pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância como a de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, brandando a Agar desde o céu, disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, e morando no deserto tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abrão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não te haverás falsamente comigo, nem com o meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e à terra onde peregrinaste. Respondeu Abrão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem fez isso, nem tu me o fizeste saber, nem tampouco ouvi eu falar nisso, senão hoje. Tomou, pois, Abraão ovelhas, bois, e os deu a Abimeleque. Assim fizeram entre si um pacto. Pois Abraão, porém à parte 7 cordeiros do rebanho. E perguntou a Abimeleque a Abraão: Que significam estes 7 cordeiros que puseste de parte? Respondeu Abraão: Estes 7 cordeiros receberás da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço, pelo que chamou aquele lugar Berseba, porque ali os dois juraram. Assim fizeram um pacto em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, e tomaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor e o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias.